Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um gestor de manutenção com autoridade. Eu sou o Silvanildo Gomes e o tema de hoje é Soluções para a manutenção do hotel em áreas litorâneas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria, para que vocês possam entender a diferença de um hotel que está numa área litorânea e um hotel que não está numa área litorânea. Com relação a um hotel que não está na área litorânea, um hotel que está aqui numa área que você não vai ter um mar próximo, esses hotéis eles têm menos ações com relação à corrosão, né? Mas sofre corrosão da mesma forma, com a intensidade um pouco menor. Por exemplo, você vai ter aí um sistema com torre de condensação de um chiller. Lá você vai ter tubulações externas. Essas tubulações externas, essas torres, se não for de fibra, ela vai estar sofrendo a ação do tempo. Por quê? Vai estar na parte externa, vai ter sol, vai ter chuva, você vai ter gases, né, com relação a que se desprende ali dos veículos que estão circulando, você vai ter corrosão ali de chuva ácida. Então você tem diversos tipos de problemas que acontecem em hotéis que não estão na área litorânea. Então, a manutenção desses equipamentos, ele tem que ter uma manutenção eficiente, uma manutenção com toda uma metodologia de trabalho para que você possa garantir ali a integridade, porque vai sofrer de fato corrosões, vai sofrer desgaste desses equipamentos, não com aquela intensidade do mar, mas vai estar passando ali por um processo sim de desgaste natural devido a ser um sistema que está na parte externa. Da mesma forma, a parte de painéis elétricos, que vai estar em ambientes ali aberto, né, vai estar protegido, mas ele sofre também ali desgastes naturais que precisam passar por manutenções periódicas aí para que você não tenha percas e problemas nesse tipo de sistemas devido a essas ações naturais aí que vai estar instalado esses equipamentos. Na área litorânea, você vai ter uma agressão muito maior. Uma agressão realmente muito forte com a ação da maresia e umidade desses ambientes, né? Por exemplo, da mesma forma que eu dei como exemplo as tubulações externas, torres de condensação, vou dar exemplos aqui como chiller. Esses equipamentos sofrem uma ação do mar que em pouco tempo, um equipamento que deveria durar aí na faixa de 15, 20 anos, conforme manda as informações do fabricante, esses equipamentos sofrem de tal forma que em 6 meses, se não tiver os cuidados devidos, você pode perder, por exemplo, um chiller, né? Por corrosão não só da estrutura metálica do chiller, mas da unidade condensadora a ar do chiller, que vai estar na parte externa. Você vai sofrer corrosão aí na parte eletrônica do chiller. Você então tem problemas diversos com a ação da maresia do mar num equipamento esse como um chiller. Nas tubulações externas, da mesma maneira, você vai ter ações ali com relação à maresia que vai se depositar nessa tubulação. Com o tempo, essa tubulação vai começar a sofrer corrosão, vai passar pela proteção que foi feita no momento que fez a instalação desse sistema. Essa tubulação vem a furar, então você vai ter que fazer uma intervenção de substituir tubulações da água condensada, né? Então, assim, o efeito da maresia nessas áreas litorâneas é muito forte. Painéis elétricos da mesma forma. Os equipamentos com relação a que está dentro desse painel elétrico sofrem uma ação de corrosão muito forte. Eu vou dar um exemplo de uma área que não é litorânea e uma área que é litorânea com relação a painéis elétricos. Por exemplo, uma área que não é litorânea, você vai fazer uma análise de termografia num painel, você checou, está em carga, não tem pontos quentes, esse painel está ok, perfeito. Agora você checou, está com pontos quentes, você vai ajustar ali o equipamento onde está com ponto quente, vai testar novamente. Ok, você fez uma manutenção no painel, está eficiente, você até pode usar um limpa-contato, mas mais simples. Mas na área litorânea, esse painel elétrico, ele não tem o mesmo tipo de manutenção. Por quê? Porque você tem a ação de maresia
que vai se depositar nos componentes elétricos, você vai ter a ação da umidade desses equipamentos, né? E não basta só fazer uma termografia para ver se tem pontos quentes. Você vai ter que fazer uma ação diferenciada nesses painéis com uma periodicidade muito menor para garantir a integridade e funcionalidade desses painéis elétricos, porque ali você vai ter disjuntor, você vai ter elo fusível, você vai ter contatores, você vai ter relé de proteção, você vai ter todo o cabeamento que está chegando, e todos esses itens sofrem a ação da maresia do mar, sofre ação ali com relação à umidade, e se não tem uma manutenção diferenciada, você vai perder esse painel em muito pouco tempo. Então, assim, a dica que eu dou, realmente tem que ser feito um trabalho diferenciado para essas regiões litorâneas, onde fazendo esses trabalhos, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, você vai conseguir manter a integridade e a vida útil desses equipamentos. Porque se não existir esse tipo de manutenção, proteções que vai fazer toda a diferença para que você possa ter equipamentos por muito, muito tempo. Porque senão não vai funcionar, você vai perder, você vai ter que comprar outros equipamentos e assim vai por diversos itens que você tem dentro do hotel também. Porque se você não tem lá uma proteção, você vai ter problemas também dentro dos apartamentos do hotel, com relação à corrosão, né? Com relação à maresia entrando ali nos componentes eletrônicos, nos componentes elétricos. Então tem que passar por toda uma manutenção, não só a parte externa do hotel com proteções que realmente vai fazer a diferença no dia a dia, no desenvolvimento e na entrega ali com qualidade e eficiência, e também garantindo ali que não vai ter risco à vida, porque a partir do momento que um equipamento como esse sofre um desgaste por maresia, ele está lá com salitre impregnado nesses equipamentos, você pode conduzir corrente elétrica e levar risco aí às pessoas que estão operando esses equipamentos. Levar risco aí de uma descarga elétrica, onde pode ter fatalidade ou até mesmo um choque que venha trazer transtorno aí e a parada indesejada de qualquer tipo de equipamentos, né? Então essas manutenções para garantir essa segurança, ela também é tão importante quanto para proteger o equipamento, porque você está protegendo pessoas e está protegendo aí seus equipamentos em modo geral, para poder conseguir fazer as manutenções devidas e entregar realmente resultados onde vai ser eficiente, resultados esses que vai te proporcionar a não ter paradas de equipamentos, a você gastar menos, gastar da forma correta aí com a sua manutenção. Não ter que fazer corretivas e paradas indesejadas, aquelas paradas crônicas que você não consegue resolver nunca, você vai conseguir otimizar, minimizar esses riscos, exatamente levando essas soluções para esse tipo de manutenção em áreas litorâneas aí do seu hotel. Essas soluções que eu trago aqui, que eu vou mostrar a seguir, tem um pouco a ver com a minha história, quando eu comecei e aonde eu comecei. Eu trabalhei em áreas litorâneas pelo Brasil. Então, eu fui desenvolvendo essas metodologias de proteção, de trabalho, essas soluções, exatamente para garantir aí que eu pudesse ter mais tranquilidade no meu dia a dia, que eu pudesse entregar melhor as minhas manutenções e as proteções que eu precisava para os tipos de equipamentos que eu tinha dentro do empreendimento. Então eu passei aí por resort, né, na área litorânea, áreas muito salitrosas em Salvador, por exemplo. Trabalhei em alguns resorts dentro de Salvador, onde eram as áreas mais salitrosas, que tinha muito problema de umidade, defeitos, problemas técnicos em equipamentos provocados exatamente devido a esse alto índice de maresia na região que eu trabalhava, né? Trabalhava num resort onde eu tinha alguns tipos de proteções, até mesmo com a parte de vegetação, para proteger sistemas elétricos, né? Então, assim, essas soluções realmente veio ao longo da minha carreira profissional, de hotéis que eu trabalhei, que eu via a necessidade de desenvolver soluções para que eu pudesse entregar resultados. Se não tivesse essas soluções que foi criada ao longo da minha jornada de trabalho, ao longo da minha carreira, dificilmente eu conseguiria entregar resultados, entregar eficiência do meu trabalho. Pelo contrário, eu ia viver de uma forma que eu não ia ter tranquilidade. Eu não ia conseguir ir para minha casa porque ia ter aquelas paradas realmente de equipamentos e não funciona, e dá problema, e você tem que estar dentro do hotel o tempo inteiro. Então essas soluções vai manter a integridade ali,
dos seus equipamentos e vai garantir que você vai conseguir entregar com qualidade. Então essas soluções veio exatamente para trazer aí tranquilidade e garantir a integridade dos equipamentos do hotel. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as soluções e técnicas que eu fiz durante a minha carreira profissional, durante todo o meu processo, toda a minha jornada, para que eu pudesse desenvolver essas técnicas e realmente fazer um trabalho diferenciado. Eu vou mostrar agora para vocês umas tubulações aqui de uma área salitrosa, uma área de um hotel que está numa área litorânea. Aqui é as tubulações de água condensada de um Chile, que está ligado diretamente à torre de condensação na parte externa do hotel, né? Olha a quantidade de corrosão que essas tubulações, essas conexões, válvulas está. É uma situação muito crítica. Por quê? Porque está numa área salitrosa, onde você tem aqui ação do tempo, maresia, umidade, e leva a esse ponto, esse nível de corrosão, tendo aqui a perca de toda a tubulação dessa, como essa aqui. E a proteção mecânica feita nesse sistema foi um sistema comum. Protege, mas dependendo da área que está esse equipamento, esse sistema, essa pintura comum, como um esmalte sintético simples assim, ele pode ser ultrapassado em algum ponto que fica uma falha da pintura e daí começa o ponto de corrosão de fora para dentro e muitas vezes começa a ter a corrosão de dentro para fora e não proteger todas essas tubulações aqui. Então você tem um risco aqui muito grande de perca de tubulação, um risco de parada do empreendimento, levando aí a ter a necessidade de substituir todos esses equipamentos e até substituir você pode estar com o seu hotel parado por muitas horas ou por dias, né? Então esse trabalho de soluções e técnicas aplicadas para garantir que você não venha ter problema nesse nível de parar o empreendimento e perder todo aí esse investimento do seu sistema de tubulação externa da água condensada. Então, eu mostro aqui realmente que o sistema fica numa situação muito crítica, uma situação que se não fizer essa manutenção correta, você vai ter de fato prejuízos e paradas aí que vêm parar o hotel como um todo e ter grandes problemas aí com relação ao empreendimento. Eu vou passando aqui, vou mostrando um pouco mais dessa mesma imagem, mostrando aqui esse nível de corrosão da tubulação, da parte externa, que fica na parte externa do empreendimento, né? Tem diversos fatores que chegam a esse nível de corrosão, não só na área salitrosa, mas em áreas que não é litorânea também, né? Como aqui maresia, que está na área litorânea, tá? Umidade está na área litorânea e está na área que não é litorânea também. Então você tem aí problema de umidade. Atmosfera corrosiva, você vai ter isso na área litorânea e na área que não é litorânea. Temperaturas elevadas, você tem aí todo um sistema, toda uma situação que pode levar a esse nível de corrosão. Então a proteção que eu vou mostrar aqui, as soluções, vai servir tanto para a área litorânea ou não área litorânea. Então essas imagens é de área litorânea e eu vou mostrando aqui de fato a intensidade desse tipo de problema que vem e ocorre aí dentro de um hotel, principalmente na área litorânea, que é mais agressivo devido à maresia aí, que corrói literalmente qualquer tipo de material. Então as soluções aplicadas tecnicamente é exatamente para que você consiga proteger e garantir a integridade aí do sistema como um todo. Aqui mais uma vez, estou mostrando aqui a entrada de alimentação da torre, né, para que você consiga entender o nível de corrosão que está por todos os lados do empreendimento, que é essas tubulações externas, né? E você não consegue garantir a estanqueidade desse sistema, porque ele pode perfurar a qualquer momento, né? Ele deixar aí essas paradas indesejadas do sistema e você tem que investir muito dinheiro para recuperação se você não cuidar e não usar as soluções técnicas aplicadas aí que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Essa imagem aqui já é uma imagem de uma área que não é litorânea, é uma área de uma cidade, de uma capital, onde você tem agressões do tempo, né?
da atmosfera, você tem aqui nível de calor e você tem problema da mesma forma. Olha como é que está essa pintura, que foi uma pintura de esmalte sintético, uma pintura comum aplicada nessa tubulação. Você começa a ter aqui problema de desgaste, você começa a ter problema de trinca na pintura, e daqui a pouco começa a entrar a umidade, daqui a pouco vai pegar no aço carbono, e aí você começa a ter problema de corrosão, e essa corrosão começa a entrar na tubulação, de chegar a um ponto que você perder a tubulação, né? Então, garantir essa manutenção é muito importante para que você possa fazer esse tratamento correto e minimizar de todas as formas o risco aí do empreendimento, né? E o primeiro passo para que você possa fazer uma manutenção eficiente de um sistema como esse, tanto na área litorânea ou não, é você realmente usar essa solução que eu vou mostrar agora. Essa solução vai te dar uma tranquilidade e vai otimizar o tempo de integridade e de uso dessa tubulação, porque você vai proteger de fato de uma forma eficiente aí com a solução que eu desenvolvi e que eu vou mostrar agora o nível de proteção que vai ser aplicado nesse tipo de sistema, garantindo a integridade geral de todo o processo aí, né? Normalmente a pintura comum vai te levar a esse nível de pintura inicialmente funcional, mas depois você vai ter o problema geral de todo o sistema. Geralmente o profissional de manutenção, ele vai tratar esse sistema de uma forma, da seguinte forma: ele vai fazer uma limpeza da superfície, vai lixar a superfície, vai aplicar um fundo e depois ele vem com a pintura comum, que é o que eu falei anteriormente, né? Com um esmalte sintético, e ele acha que está protegendo todo o sistema, assim como eu falei antes, inicialmente está protegendo, ok, está protegendo. Mas ao longo do tempo, com a ação, com as ações da marisia, com a ação do tempo, com as corrosões que vai acontecer, exatamente vai aparecer pontos de corrosões na tubulação ou trinca na tubulação que vai liberar o início da corrosão. Então esse tipo de pintura que normalmente se faz no dia a dia, é muito comum acontecer esse problema. Por isso que eu trouxe a solução, por isso que eu desenvolvi a solução tecnicamente para que você consiga garantir aí que você não vai ter esse tipo de problema. Então, esse método tradicional é o que mais eu vejo quando eu faço visitas técnicas no hotel, e aí você vê o tamanho do problema ao longo do tempo, né? Não utilizando uma metodologia correta, as soluções técnicas corretas para que você possa garantir isso. Então, por esse motivo, eu trago as soluções que vai te ajudar a realmente proteger o seu sistema no modo geral aí do seu empreendimento. Agora eu vou mostrar para vocês, de uma vez por todas, realmente como resolver o problema de corrosão nas tubulações de aço carbono do hotel. Vou mostrar agora um passo a passo para que vocês consigam entender como que de fato essa solução, essa técnica vai te ajudar a realmente proteger o seu sistema como um todo, né? O primeiro passo para esse tratamento é tratar a superfície retirando todas as impurezas, todas as corrosões que estão na superfície da tubulação de aço carbono, né? Assim como eu mostrei anteriormente. O segundo passo é aplicar um fundo catalisador automotivo, porque essa tecnologia, essa técnica, essa solução que eu estou trazendo aqui é um sistema como se fosse uma pintura automotiva. Na verdade, um sistema de pintura automotiva mais para a tubulação, onde vai te ajudar a proteger todo esse sistema, tá? O terceiro passo é aplicar uma tinta automotiva, né, em toda a região da tubulação, depois que você fez esse passo aí de aplicar o fundo catalisador. O quarto passo é aplicar um verniz automotivo. Isso vai fazer uma blindagem em toda a sua tubulação, em todas as extremidades. O porquê? Porque a corrosão ela vem de que forma? Pontos que ficou aberto, então vai entrar oxigênio, vai entrar umidade, vai entrar marisia, vai entrar impureza, e ali começa realmente de fato a ação de corrosão. Então esse passo a passo aqui, como eu falei, primeiro passo, tratar toda a superfície, tirar todas as impurezas. Segundo passo, aplicar fundo catalisador automotivo. Terceiro passo, aplicar tinta automotivo. Quarto passo, aplicar verniz automotivo.
uma coisa que eu coloco aqui para vocês, aplicar todos esses componentes através de ar comprimido, através de um compressor com pistola de pintura, como se estivesse pintando literalmente um carro. Então, dessa forma, você vai conseguir aplicar de uma forma correta, seguindo ali o passo a passo do fabricante, o tempo de secagem, com um fundo catalisador, com todo o processo da forma correta, como se estivesse de fato pintando um carro, mas você está pintando uma tubulação e protegendo aí essa tubulação no modo geral do empreendimento, tá bom? Segunda dica extra para vocês: fazer esse procedimento em períodos que não tenha chances de chuva, né? Para que você consiga dar o tempo de secagem dessas tubulações, para que você não tenha surpresa no momento que você está fazendo a pintura, vai chover e aí você vai acabar danificando aí o seu trabalho e prejudicando aí todo o seu trabalho aí. Então, para que dê o tempo de secagem correto. A segunda dica: para áreas com maior índice de corrosão, lavar as tubulações com água e sabão neutro a cada 60 dias, porque o mais comum é ficar essas tubulações na parte externa e nunca passa por um sistema de lavagem, de limpeza, para retirar essas impurezas. E mais, a cada 60 dias, dependendo do nível de depósito de salitre, de material que está nessas tubulações, que isso é um fator significante para a corrosão, você lave com mais periodicidade. Então é uma análise que vai fazer dentro do empreendimento, mas no mínimo lavar a cada 60 dias, ou conforme aí você tem a necessidade no seu empreendimento, porque vai fazer a diferença nessa proteção, nessa segurança, porque você vai conseguir tirar essas impurezas e não vai dar chance de entrar essas impurezas em algum ponto que ficou aberto. Mas como você blindou toda a tubulação com a pintura automotiva, protegendo todo o sistema, e passa a lavar essa tubulação, você vai ter essa garantia aí de proteção e integridade da sua rede hidráulica com tubulação de aço carbono que está ligando a sua torre ou qualquer outro tipo de tubulações que tem esse mesmo tipo de problema de corrosão aí do empreendimento. Aqui agora eu mostro uma tubulação onde você vê o antes e o depois, a tubulação que foi feito o tratamento, né? E eu já peço para vocês, se vocês realmente gostou dessa dica, foi útil, deixa o like, né? Divida essas informações com seus colegas, porque pode ajudar muito aí no empreendimento de um colega de vocês, tá? Compartilha as informações. E você depois pode até responder para mim, botar nos comentários lá se realmente você tem esse tipo de problema no seu hotel, né? E que tipo de solução vocês estão utilizando. E você pode utilizar essa solução e depois me falar o que você achou realmente de todo esse processo. Porque uma vez que você fez esse tratamento com automotiva, você vê o nível de tubulação que você tem, de proteção que você tem mecanicamente e que você vai garantir aí essa integridade aí do seu sistema como um todo. Agora eu vou mostrar o chile. Esse chile aqui é uma área que não é uma área salitrosa, mas você tem o problema de chiles de ar, condensação a ar, que você vai ter um problema muito grande com relação à área salitrosa. Então eu saí da parte de tubulação de aço carbono, proteção, como é a solução para resolver, e agora eu vou para a parte do chile para que eu possa explicar o tipo de proteção que vai ser feito nesse equipamento também, né? Normalmente o chile ele vem com uma pintura especial da fábrica, assim quando você solicita uma pintura ainda mais especial para uma proteção melhor. Então esse é o conselho que eu dou: solicite que tenha uma camada a mais de pintura, que tenha uma proteção a mais de pintura. Mas mesmo assim, quando o equipamento chega e está numa área de maresia e umidade muito alta, normalmente você vai ter pontos de corrosões. Aonde que ele começa? Ele vai começar aqui nos parafusos, ele vai começar na base, ele vai começar aqui na estrutura que está a unidade condensadora, onde está as aletas de cobre e alumínio, e aí você começa a ter problema. Eu já vi hotel perder um chile em 6 meses, porque a corrosão era tão alta que corroeu toda a parte de unidade condensadora, que são esses equipamentos aqui que vai trocar temperatura com gás, com a parte externa para poder fazer toda a parte aqui de baixar a temperatura, a pressão do gás, e toda a estrutura metálica. Então começou corrosão nos pontos frágeis do chile, né?
E começou a corrosão também na unidade condensadora. E era tão agressivo que em 6 meses, quando eu cheguei nesse hotel para fazer a inspeção técnica, eu fiquei assustado. Eu falei, esse Chile tem quantos anos? 15 anos? Parecia que tinha 15 anos. Era muito, literalmente muito crítico, né? Esse hotel, o hotel estava numa região que a maresia ela vinha diretamente no equipamento. Então, até quando os ventiladores funcionavam, para puxar o ar limpo, né, com temperaturas baixas, passar nas aletas, subir e jogar fora, ele estava começando a corroer toda a unidade condensadora das aletas, né, de cobre e alumínio também. E ali começa a se depositar o salitre. Ele começa a virar uma bateria, literalmente, porque a ação do salitre, do alumínio e do cobre. E aí começa a se depositar, ele começa a corroer todo esse alumínio. E muitas vezes o cobre também, que leva um pouco mais de tempo, mas começa a correr literalmente. Aí você começa a perder a eficiência do condensador, você começa a perder as aletas, você começa a ter problema de corrosão na parte de base da unidade condensadora, e aí você começa a ter o problema aí no Chile de não conseguir mais alcançar a eficiência de trabalho do equipamento, porque não consegue trocar temperatura suficiente. E normalmente o pessoal não faz essa manutenção essa solução que eu vou trazer aqui agora para vocês, né? Você começa a ter corrosão em toda a base, toda a estrutura, e aí eu comecei a entender que eu precisava buscar uma solução para que eu pudesse manter a proteção desse equipamento, para que eu pudesse garantir essa integridade aí do sistema no modo geral, que um Chile desse não tivesse que ser trocado 6 meses depois. E o equipamento como esse, ele é muito caro. Se ele foi projetado para durar 15, 20 anos, você vai perder em 6 meses? Não, né? Então, esse trabalho literalmente tem que ser feito garantindo aí uma manutenção correta, utilizando essas soluções técnicas que eu vou mostrar agora e que vocês possam aplicar, né, e garantir aí essa manutenção, essa integridade. Eu vou mostrar agora o passo a passo como você fazer essa manutenção, como você proteger o seu equipamento e conseguir ter um equipamento aí por muito e muito tempo, por mais que você esteja na área de maresia, de salitre ou não. Ambos equipamentos vão sofrer desgastes, então você pode aplicar tanto na área de salitre ou não, tá? Qualquer uma das duas áreas, mas principalmente na área de maresia, que é onde sofre mais aí em ação do tempo e da maresia do sistema como um todo. Então, o processo que eu vou mostrar agora, o primeiro passo para que você possa proteger seu equipamento, se ele já sofreu a corrosão, é você fazer todo um tratamento antes, né? Lixar onde está com corrosão, aplicar um fundo anticorrosivo, aplicar uma tinta especial anticorrosiva, aplicar um verniz de proteção, assim como eu falei lá da tubulação. Então você vai conseguir recuperar todos esses pontos, tá? Com os produtos corretos aí do automotivo, protegendo o seu sistema, protegendo toda a estrutura metálica do equipamento do Chile. Uma vez que você fez todo esse trabalho de recuperação mecânica e pintura da base do seu Chile, dos problemas que teve de corrosão, aí agora você vai começar a proteger o seu Chile, né? Porque aí você agora tratou todos os pontos de corrosão e agora vai iniciar um tratamento, vai iniciar uma proteção mecânica que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia. Essa proteção mecânica, ela vai fazer com que se crie uma película em toda a parte metálica do Chile. Essa película, ela vai, quando cair salitre ou chover, tudo que cair na parte mecânica, na parte metálica do equipamento, ele vai escorrer, né? Ele não vai direto na chapa do equipamento. Por muitas vezes fica um pouco opaco, fica um pouco feio, mas você está protegendo o equipamento, né? Então eu vou mostrar o passo a passo como você criar e fazer essa proteção mecânica do seu Chile, tanto da parte metálica, né? Chapa do seu equipamento, quanto da serpentina de condensação que sofre muito aí no dia a dia. Então, primeiro passo, tratou todo o Chile, tratou todo o sistema, tirou a impureza, pintou, lavou a serpentina aqui de condensação,
né? Limpou todo o sistema, deixou ele literalmente sem nenhum tipo de salitre, umidade, limpou literalmente, o sistema está pronto para iniciar ali a sua proteção mecânica. Então vamos lá, você vai utilizar parafina, né? Sólida, que está aqui em bloco, né? Essa parafina é uma parafina que normalmente o surfista usa em prancha. Então você vai utilizar essa parafina aqui, que vai ser um dos componentes que você vai utilizar para a parte de chapa, a parte mecânica do Chile. Não, isso aqui não vai na serpentina de condensação, que vai ser um outro processo. Vou mostrar tudo que vai proteger mecanicamente o seu Chile. Toda a parte de chaparia, estrutura metálica, esse sistema é um dos componentes. O segundo componente, você vai usar vaselina sólida. Você vai pegar essa vaselina sólida junto com a parafina, botar num recipiente, né, metálico, como se fosse uma panela mesmo, né? E vai colocar lá. Terceiro passo, você vai derreter essa parafina e essa vaselina até chegar na forma líquida que você possa utilizar. Então você vai fazer isso como? Você tem uma panela, botou o produto dentro, aqueceu, pode ser um fogãozinho, um maçarico, um fogãozinho. Você vai aquecer isso até virar forma líquida, né? E após você estar de forma líquida, manter sempre esse fogo ligado para que você não endureça o produto muito rápido, porque isso é um produto que quando você para de aquecer, rapidamente ele vai voltar na forma sólida de novo. Então é importante manter o aquecimento para que você consiga aplicar aí todo esse processo do produto, dessa solução técnica à proteção aí do seu equipamento, né? Eu vou mostrar um pouco depois dessa imagem, que esse aqui é o WD-40, que a gente vai aplicar na serpentina da unidade condensadora. Depois eu volto um pouco à imagem, porque eu quero mostrar literalmente a aplicação primeiro da proteção mecânica de chapa e estrutura do Chile. Então, uma vez você utilizou a parafina, a vaselina, botou dentro do recipiente, aplicou calor, derreteu esse material, você agora vai aplicar esse material como se fosse uma pintura de carro novamente. Você vai aplicar dando jatos em toda a estrutura do Chile. Você vai proteger as partes elétricas que não tem que ir esse material, né? A parte de serpentina, protege todo o equipamento antes. Derreteu esse produto, você vai vir em toda a chaparia, em toda a estrutura metálica, em toda a base e vai aplicando de pistola como se estivesse fazendo uma pintura, literalmente. Uma vez você concluiu, em algumas horas, todo esse produto ele vai estar literalmente como fosse uma parte sólida. Ele vai estar sólido, criou uma proteção mecânica, uma película mecânica em toda essa estrutura metálica, utilizando essa maneira aí de como se fosse uma pintura de carro. Ok, você protegeu toda a parte mecânica do seu Chile. Legal. Agora eu vou voltar na imagem anterior para que eu possa mostrar WD-40, que você usa aí o desengripante, né? Eu vou aplicar esse desengripante para poder tirar um parafuso, para uma lubrificação. Então assim, você utiliza para várias coisas. Mas ao longo do tempo, eu precisava proteger a unidade condensadora, que é aquelas aletas de alumínio com cobre, que aí a maresia caía lá e esse sistema corroía de uma forma muito agressiva. E eu não tinha muito o que fazer, né? Eu via aquela corrosão e eu falei, o que eu faço? Então eu comecei a buscar técnicas, saber como fazer, né? Aplicar, fazer testes. E eu cheguei nessa solução, onde eu passei a lavar a serpentina do Chile uma vez por semana, né? E depois que eu lavava, que eu tirava toda a maresia, eu vinha, dava jatos de WD-40 na serpentina, pequenos jatos, protegendo ali exatamente dessa ação da maresia. Então eu aplicava em toda a serpentina, né? Esse material ele impregnava na serpentina de cobre e de alumínio, e uma vez por semana eu lavava novamente e aplicava. Isso fez com que eu conseguisse prolongar a vida útil do Chile com relação aos condensadores a ar,
né? E com isso eu consegui proteger também os compressores e todo o sistema. Então você fez uma proteção mecânica na estrutura metálica, na chapa metálica, você fez uma proteção mecânica na parte dos condensadores AA, e aí você tem que manter a periodicidade, né? Uma vez que eu fiz essa proteção mecânica para os condensadores, eu tenho que seguir à risca a limpeza novamente desses condensadores uma vez por semana e a aplicação do WD-40. Então, como que você vai fazer isso? Vai parar o sistema, vai aplicar jato de água, sabão neutro, lavei, tirei toda a impureza, aplico de novo o WD-40, né? A proteção mecânica do Chile, você já vai fazer isso com uma periodicidade maior. Se você não tiver numa área salitrosa, você vai fazer a cada 6 meses. Você tem que ir lá, raspar todo esse material que foi colocado, né? Tirar toda a impureza, lavar, limpar, proteger de novo esses pontos de corrosão e vir fazer todo o procedimento novamente. Agora, se você está numa área salitrosa, a minha dica é fazer a cada 90 dias. Cada 90 dias, para o sistema, lava o sistema, tira todo esse material que foi colocado lá, que foi a vaselina, a parafina, de uma forma como se fosse pintura, lava todo o sistema, deixou de uma forma impecável, vai lá, faz todo o processo novamente a cada 90 dias, deixando aí seguro, eficiente e garantindo a integridade aí de um equipamento que realmente é muito caro dentro da instalação e que requer essa proteção aí, garantindo a integridade. Então, pessoal, só para deixar aqui um aviso, um reforço que é muito importante. A vaselina e a parafina é só para a estrutura metálica, tá bom? Do equipamento, onde você vai proteger chapa, estrutura, base, toda essa parte, para que você não entenda que tem que aplicar isso em qualquer lugar do Chile. Não, estrutura metálica, tá bom? E a parte de condensação das aletas, né, do condensador AA, é lá o WD-40, com todo esse processo de segurança, para que você não aplique vaselina e parafina numa unidade condensadora. Então fica aí a informação para que não tenha esse conflito de informações, tá bom? Vaselina, parafina, estrutura metálica. WD-40, unidade condensadora e seguindo todo o procedimento, garantindo aí a integridade. Bom, agora eu vou continuar e vou trazer mais informações aqui de outros pontos técnicos, de soluções que você tem que utilizar aí dentro da sua manutenção, principalmente na área de maresia, área salitrosa, e que não seja, você pode fazer da mesma forma, garantindo ainda mais aí a segurança das suas instalações. Bom, agora eu mostro aqui um painel elétrico, né, com diversos componentes instalados, onde você tem inversor de frequência, onde você tem disjuntores, onde você tem automação, você tem fonte retificadora, você tem contatores, contato auxiliar, você tem barramento, você tem aqui botoeiras, você tem iluminação, você tem diversos equipamentos aqui, né, nesse único painel. Olha quantos componentes você tem aqui, componentes esses que, se você tiver numa área de maresia, a ação do tempo, a ação da maresia, a ação da umidade, ele vai danificar muito rápido esse painel. Você vai ter problemas aqui que realmente pode ter paradas do seu empreendimento, até perca de todo um painel desse, que é muito caro, né? Então eu fui buscar soluções e fui entender como criar soluções para que eu pudesse proteger esse tipo de equipamentos também, esse tipo de instalações do meu hotel. Então eu criei aqui umas soluções técnicas e periodicidade de manutenção para a área salitrosa, a área de maresia, diferente do que eu aplicava em hotéis que eu trabalhava fora da área de maresia. Então aqui, para o procedimento para a área de maresia, o que eu fazia, né? Eu batia aqui um termovisor para ver se tinha pontos quentes, né? Assim como você faz em painéis elétricos, não está na área de salitre, não está na área de maresia, e da mesma forma, mas a diferença é, as áreas que não é de maresia, quando você está numa capital que não tem sal, salitre, todo esse processo, você vai lá, bota o termovisor, viu o ponto quente, faz a correção, aperta, ok. Tá ok, mas na área da maresia é diferente. Você vai bater o termovisor, vai identificar pontos quentes para que você possa fazer corrosão, mas uma manutenção diferenciada, né? Essa manutenção diferenciada requer aqui uma atenção especial e aplicações de técnicas, né?
Então, por exemplo, eu agora vou fazer um trabalho de descontaminação desse painel, né? Eu reajustei esse painel, verifiquei os pontos quentes, apertei, limpei esse painel, agora vamos descontaminar. Como que eu vou descontaminar aqui esses componentes? Vai levar um pouco mais de tempo, mas você vai ter que aplicar dessa forma, porque vai ser componente a componente, né? Você vai pegar um a um, vai desligar o painel por questão de segurança, questão aí de normativa para que você possa garantir essa segurança, te proteger para fazer esse trabalho. Então você vai vir aqui com alguns produtos para fazer essa limpeza, essa descontaminação. Algumas das vezes você vai ter que tirar um componente desse para fazer um trabalho mais profundo nessa descontaminação, para depois você colocar ele de volta. Depende muito do nível de corrosão e da periodicidade que você está aplicando essa manutenção. Normalmente você tem que fazer esse tipo de trabalho nessa área de maresia a cada 30 dias, para que você consiga garantir essa segurança aí do sistema como um todo. Então agora eu estou mostrando aqui esse painel completo e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa descontaminação e como a gente vai proteger esse painel elétrico e garantindo aí essa integridade geral, né? Então o primeiro passo foi termovisor, chequei temperatura, reajustei os pontos quentes, ok. Agora o segundo passo, vamos descontaminar com o quê? Limpa contato. Ele é um produto onde você vai conseguir aplicar em forma de jato, onde você vai conseguir limpar toda a impureza de maresia, onde você vai conseguir ir tirando e fazendo essa limpeza com pincel. Realmente ele seca muito rápido, então é um produto que você vai fazer essa limpeza, passa o pincel, passa o produto, bate no painel inteiro, realmente para tirar toda a impureza de maresia e outro tipo de impureza que esteja. Esse produto ele vai também tirar essas pequenas umidades que estão nesses componentes elétricos. Então você vai conseguir fazer uma limpeza geral, depois que você fez todo o aperto, todo o ajuste desse painel. Uma vez que eu descontaminei todo esse painel, agora eu vou entrar com um verniz pulverizador, onde eu vou isolar, né, todos os componentes para a maresia não impregnar, porque não é só o ponto de conexão. A maresia, a umidade, ela entra pela parte do equipamento também. Por exemplo, você tem aqui as alavancas que é de PVC, um produto especial, contra-choque, a maresia vai impregnando ali, vai passar para dentro do disjuntor e você começa a ter problema de descarga elétrica, você problema de descarga para o terra, e quando você vai utilizar você toma choque. Então assim, você vai usar essa proteção, esse isolante depois que você descontaminou em cada equipamento como esse. Você vai blindar aqui o seu painel elétrico, garantindo que essa maresia não entre aqui em cada componente desse e não danifique. Então você vai conseguir aplicar esse fundo. Eu vou mostrar agora os produtos aplicáveis exatamente para que você consiga fazer esse passo a passo que eu acabei de falar aqui, mantendo aqui essa manutenção e essa eficiência das suas instalações e mais com a periodicidade correta. Porque se você não seguir essa periodicidade dessa descontaminação, dessa proteção, dificilmente você vai conseguir manter a integridade do equipamento. Então siga essa solução, a periodicidade, para que você consiga aí realmente ter equipamento por muito, muito tempo. Porque esse painel dure realmente o que o fabricante falou que ia durar. Não se estrague aí em 6, 7 meses de uso, você tem que trocar todos os componentes e até mesmo o painel completo por ser condenado aí por falta de manutenção e por falta de aplicações técnicas que eu desenvolvi aí que vocês podem fazer no seu empreendimento como um todo, né? Então aqui está o limpa contato, ele vai remover, ele vai tirar a umidade, então você vai aplicar diretamente esse limpa contato nos pontos aqui, ó, de conexão. Fora os pontos de conexão, você vai limpar todos os componentes, não é só o ponto de conexão, para que você consiga descontaminar todo o sistema, para que você consiga garantir que não tenha maresia ali dentro, né? E você não aplique o verniz por cima da maresia. Então você descontaminou todo o seu sistema utilizando aqui um produto limpa contato, onde você vai aplicar o spray, limpou, descontaminou. Agora a gente vai para o próximo produto, que vai ser um isolante, um verniz isolante incolor,
Uma vez que descontaminou, ajustou os pontos, limpou, secou o painel, literalmente. E agora você vai vir aplicando esse isolante aqui, que é um verniz isolante, que ele vai blindar seus componentes elétricos, seus pontos de entrada de maresia, ele vai blindar geral todo o painel e você pode aplicar geral em todo o sistema. Ali, uma vez aplicou, você tem ali uma garantia que você está protegendo seu painel elétrico. Parece ser uma coisa simples, para que fazer isso? Não, é muito sério isso, porque isso vai garantir que esse painel dure por muito e muito tempo. Mas não adianta fazer uma única vez. Se você fizer uma vez só achando que vai durar um ano essa proteção, não vai durar. Você vai ter problema futuro com relação ao painel. Então, a dica é, faça essa periodicidade mensalmente, principalmente nesses hotéis que estão na beira do mar, garantindo aí a integridade. Então, você seguiu aquele passo a passo, o termovisor, ajustou os pontos quentes, limpou o painel, descontaminou o painel, aplicou o limpa-contato, limpando todo o painel, esperou o tempo de secagem, aplicou o isolante, o verniz de proteção, você blindou seu painel. Dá o tempo de secagem dele, de proteção, volta a operar o seu painel normalmente, garantindo aí que todo o trabalho de manutenção está sendo feito de uma forma correta. Então, pessoal, essas foram as dicas e as soluções que eu desenvolvi, que eu apresentei agora para vocês, né? Então, seguindo esse passo a passo, seguindo todo o processo, você vai conseguir entregar manutenção realmente eficiente, manutenção com autoridade dentro da sua gestão, manutenção dentro dos seus hotéis, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe essas informações para que possa ajudar e realmente fazer essa comunidade de gestão e manutenção na hotelaria ainda mais forte. Comenta aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo a cada um que realmente colocar nos comentários aqui.